Bom dia, são 8h16, terça-feira, 4 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Em entrevista à Rádio Senado, o presidente da Comissão da Reforma Política, senador Jorge Viana, anunciou ontem que haverá um esforço do Senado para votar todos os projetos da reforma política até setembro, para que as mudanças aprovadas possam valer para as eleições municipais de 2016. Hoje à tarde, no plenário, os senadores já podem votar os itens sobre esse assunto que estão na pauta. Veja quais são. 6 projetos encaminhados pela Comissão Temporária da Reforma Política estão na pauta do plenário. 4 deles tratam de campanhas eleitorais, como que restringe o acesso de partidos sem representação legislativa à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Apenas partidos que elegerem pelo menos um deputado ou senador teriam tempo garantido. E o projeto que reduz o período de campanha para 30 dias, o tempo de propaganda eleitoral para 30 minutos diários e limita os gastos com pessoal nas campanhas. Está na pauta também o projeto que prevê a realização de novas eleições se o eleito em cargo majoritário, ou seja, prefeito, governador, senador e presidente, for cassado ou perder o mandato. A Comissão de Meio Ambiente se reúne daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. Os senadores devem votar em turno suplementar um projeto de autoria do senador Lobão Filho que torna obrigatório um aviso sobre a liberação de recursos federais para as unidades da federação. O texto prevê que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais sejam notificadas quando houver liberação de verbas federais para facilitar a fiscalização do uso do dinheiro. Além disso, os recursos repassados só poderão ser movimentados por meio de contas bancárias específicas e individuais. Com a participação do Poder Legislativo, a fiscalização será muito maior. Nós sabemos disso, eu já fui prefeito e fui governador. Todo o recurso de convênios federais ou estaduais que eu fiz na época quando fui prefeito, ele tinha uma conta única e um objeto para ser executado. Mas, infelizmente, em muitas administrações municipais isso não acontece. Então, com a participação e a fiscalização do Poder Legislativo, com isso vai inibir de vez que isso venha acontecer. Porque recurso federal, que vai para um convênio do Estado ou município ou recursos estaduais, eles têm que ser aplicados no projeto pactuado e não utilizado, às vezes, para folha de pagamento, outros fins que não vêm de encontro daquilo que foi pactuado. Outras comissões do Senado também fazem reunião nesta terça-feira. Confira os destaques. Projeto na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia proíbe ligações telefônicas sem identificação. A comissão especial que analisa a participação obrigatória da Petrobras na exploração da camada pré-sal tem reunião prevista para instalação dos trabalhos com designação do relator e eleição do vice-presidente. Às 14h, a Comissão na Reforma Política se reúne para discutir o plano de trabalho para o segundo semestre. Já às 14h30, a CPI da CBF discute o plano de trabalho e vota requerimentos que pedem a cessão de servidores do Tribunal de Contas, da União, da Polícia Federal, entre outros, para auxiliar os trabalhos da comissão de inquérito. E às 10h está prevista no plenário do Senado sessão solene do Congresso para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo e os 45 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras. E o semestre começa com 23 vetos presidenciais a projetos que as duas casas do Congresso Nacional aprovaram. Para serem mantidos ou não, esses vetos têm que ser discutidos em sessão conjunta de senadores e deputados. O veto mais recente chegou ao Congresso na última semana de julho. A extensão do reajuste do salário mínimo aos aposentados foi vetada pela presidente com a justificativa de que vincular benefícios pagos pela Previdência Social aos reajustes da política de valorização do salário mínimo viola a Constituição. Outro veto polêmico é o fim do fator previdenciário, forma de calcular a aposentadoria que reduz o valor dos benefícios pagos. De acordo com a justificativa, a medida traz risco ao equilíbrio financeiro da Previdência Social. A presidente da República também aplicou 7 vetos ao texto do novo Código de Processo Civil. Dentre 1.072 artigos, 3 foram integralmente suprimidos. Entre eles, o dispositivo que permitia converter uma ação individual em coletiva, o ponto mais controverso durante a tramitação legislativa.
O mecanismo seria adotado nas situações em que o interesse que motiva a ação individual afeta igualmente um grupo, por exemplo, ações contra planos de saúde ou denúncias de danos ambientais. Em março, em uma sessão que durou cerca de 12 horas, o Congresso confirmou vetos da presidente Dilma Rousseff a 4 propostas legislativas. Esse consultor acredita em resultado semelhante na próxima sessão do Congresso. A tendência hoje é que o Congresso mantenha os vetos presidenciais. Historicamente, o Congresso é um poder governista, nunca deu muitos problemas na questão dos vetos. A sessão do Congresso para apreciação dos vetos é prevista para a terceira terça-feira de cada mês. Os vetos passam a trancar a pauta 30 dias depois de chegarem ao Congresso. Hoje, já são 18 vetos nessa situação e essa semana mais 3 atingem o prazo. Nada impede que os vetos que estão no prazo sejam incluídos na pauta, mas a prática tem sido essa. Depois dos 30 dias, o veto é automaticamente incluído na pauta do Congresso. Logo que a data da sessão para apreciação de vetos for confirmada, a pauta estará disponível na página do Congresso Nacional na internet. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.